Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos ser sinceros, atinge todo mundo. Porque a gente insiste em ficar agarrado em situações que a gente sabe, no fundo, que não são boas pra nós, né? É isso aí, trabalhos, relacionamentos, hábitos. E a gente reclama, mas não muda nada, fica parado, sabe? Exato. É como se a gente estivesse meio que hipnotizado, sabe? Preso nessa inércia, sem conseguir sair do lugar. E para entender melhor essa selada mental, a gente vai usar essas ideias do psicólogo Daniel Gilbert e a visão, digamos, mais direta do youtuber e empreendedor, o Ruslan KD. Ao longo do nosso mergulho, a gente vai explorar esse tal de paradoxo da região beta, sabe? E vamos desmistificar aquela história do sapo na panela. Isso. E entender esse conceito de complacência confortável. Preparem-se, porque você vai dar o que falar, hein? Você vai fazer a gente repensar algumas coisas. Para começar, vamos dar uma olhada na perspectiva do Ruslan KD. Boa. Ele fala sobre essa tendência da gente ficar preso em situações ruins, usando uma analogia interessante. Que analogia? Imagina que você precisa ir a um lugar, a 1 quilômetro de distância. Você provavelmente iria andando numa boa, certo? Tranquilo. Mas e se a distância for de 2 quilômetros? Já complica, né? Aí você já começa a pensar em pegar um carro, uma bicicleta. Qualquer coisa pra chegar mais rápido. Exatamente. E é aí que entra a sacada do Ruslan. Entendi. Ele usa essa analogia para ilustrar o que o Gilbert chama de paradoxo da região beta. Interessante. E como é que funciona esse paradoxo? A ideia é que, às vezes, a gente só toma atitude para mudar quando a situação chega no nível de caos total. É como se a gente precisasse estar no fundo do poço para ter a força de sair dele. Isso aí. Faz sentido, né? Faz total. É como, por exemplo, quando você está num emprego que não gosta. Sei como é. Mas que também não é totalmente horrível, sabe? Uhum. Vai levando, vai enrolando para procurar outro. Uhum. Mas aí essa situação fica insuportável. Aí sim a gente corre atrás de mudança. Verdade. Mas, e o problema de esperar as coisas piorarem de vez? O problema é que, enquanto a gente espera, a gente vai se desgastando, né? A gente vai se afundando cada vez mais. Parece que a gente espera a água ferver para finalmente pular da panela. E aí entra a fábula do sapo na panela, né? Exatamente. Se você joga um sapo em água fervente, ele pula fora na hora. Claro. Mas se você fosse esquentando a água aos poucos, O que acontece? o sapo vai se acostumando com a temperatura. Vai ficando ali de boa. Até, infelizmente, cozinhar. Que triste. Essa metáfora ilustra como a gente pode se acostumar com situações ruins, sabe? E não reagir a tempo. E essa inércia, essa acomodação. É o que chamamos de complacência confortável. A complacência confortável, essa zona de conforto, mesmo quando a gente sabe que não está bem. Meu chefe não é tão ruim assim. Ou então, esse relacionamento tem seus altos e baixos, né? A gente se agarra a qualquer desculpa para evitar a mudança. E o Ruslan KD destaca isso no vídeo dele, né? Sim, ele fala que essa complacência pode ficar ainda mais forte quando a gente tenta justificar a situação. É como se a gente estivesse enganando para não ter que encarar a realidade, né? Exato. Mas ele também traz uma mensagem de esperança, sabe? Qual? Ele acredita que quando a gente reconhece essa tendência à complacência, A gente pode começar a mudar. isso, a gente pode começar a desafiar essa inércia. A gente tem o poder de escolher agir, de não esperar as coisas chegarem a um ponto crítico para tomar uma atitude. É tomar as rédeas da situação, né? Exatamente. E ele usa a própria história de vida como exemplo, né? Sim, ele veio da Rússia, passou por dificuldades. Isso meio que o impulsionou a buscar algo melhor, a não se contentar com a mediocridade. Ele fala que não pode ser medíocre por causa de tudo que já viveu. Já passei por tanta coisa, não vou me contentar com um pouco agora. É isso aí. E ele incentiva a gente a fazer o mesmo. A não se contentar com migalhas. Isso, a buscar nosso potencial máximo. E tem uma frase dele que eu achei muito poderosa. Quando o poder de permanecer o mesmo for maior que o poder da mudança, é aí que você vai mudar. Nossa, essa é forte. É como se a gente só mudasse de verdade quando a dor de ficar parado se torna maior que a dor da mudança. É quando a gente bate no fundo do poço e finalmente acorda para a realidade. Exatamente. E ele ainda complementa dizendo que se a gente começar a fazer coisas difíceis de propósito, a gente vai se fortalecer para enfrentar os desafios da vida. É como se fosse um treinamento, né? Isso. Se a gente se esforçar para ter uma vida financeira organizada, cuidar da saúde, investir nos nossos relacionamentos, a gente vai construir uma base sólida para lidar com os problemas que inevitavelmente vão surgir. É se preparar para a guerra, né? Exatamente.
E ele usa a analogia do caminho da destruição, que é largo e fácil de trilhar, mas que leva ao sofrimento. E do caminho da construção, que é estreito e exige esforço, mas que conduz à paz e à realização. A gente pode escolher qual caminho seguir. A decisão está na nossa mão. E essa escolha muitas vezes está ligada à nossa fé. O Ruslan, sendo cristão, coloca que a fé em Deus dá força para ele enfrentar os desafios e buscar uma vida mais significativa. Interessante como ele usa a fé como um alicerce para a mudança. Mas, voltando ao paradoxo da região beta, vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais, porque ele tem implicações importantes para as nossas vidas. É verdade. A gente já viu como esse lance de complacência confortável pode, sabotar a gente, né? Total. E como esse paradoxo da região beta explica porque a gente sempre espera as coisas piorarem muito antes de tomar uma atitude, né? Isso. E a gente também já explorou algumas maneiras de combater essa inércia, digamos assim. Mas a pergunta que fica é, por que a gente faz isso? Por que a gente só se mexe quando as coisas já estão, explodindo? O que nos impede de agir antes da situação virar um caos total? Uma explicação que o Gilbert dá é que quando a gente está numa situação ruim, mas não tão ruim a ponto de ser insuportável, a gente acaba focando nos aspectos negativos da mudança, sabe? A gente fica remoendo, pensando no esforço, nos riscos. E isso meio que paralisa a gente, né? É como se a gente criasse um monstro na nossa cabeça, né? A gente imagina um monte de problemas que podem acontecer se a gente mudar e aí fica preso nesse medo, nessa insegurança. Total. Por exemplo, se você pensa em mudar de emprego, você começa a se questionar. Será que eu vou me adaptar à nova empresa? E se o salário for menor? E se eu não gostar dos meus novos colegas? É isso aí. E aí o que acontece? A gente se convence de que é melhor ficar onde tá, mesmo não estando feliz. É como se a gente estivesse numa armadilha, né? Preso na nossa própria cabeça. Preso pela nossa percepção negativa da mudança. Mas e aí, quando a situação piora de vez? O que acontece pra gente finalmente tomar uma atitude? É como se a gente precisasse chegar no limite para reagir. Aí que tá. A gente só reage quando a dor de ficar parado se torna maior que a dor da mudança. Quando as coisas chegam num ponto crítico, a gente finalmente percebe que não dá mais pra continuar do jeito que tá. Entendi. A gente sente na pele que precisa fazer alguma coisa, mesmo que seja difícil. É como se a gente finalmente acordasse pra realidade, sabe? A gente vê que não tem mais como fugir. A água ferveu de vez e o sapo finalmente pula da panela, mesmo morrendo de medo que tem lá fora. Boa. É isso aí. E é nesse momento que a gente encontra a energia, a motivação que estava faltando antes. A gente começa a ver a mudança como uma oportunidade, como uma chance de melhorar, se livrar da dor, do sofrimento. Muitas vezes a gente só enxerga essa possibilidade de mudança quando sai da zona de conforto, né? Isso. Quando a gente se força a enfrentar o desconhecido, a gente descobre que tem recursos, capacidades que nem imaginava que tinha. E lembra a história do Ruslan, que saiu da Rússia e teve que enfrentar vários desafios para construir uma vida nova. Verdade, ele teve que sair da zona de conforto, se reinventar. E essa experiência fortaleceu ele, né? É como se a gente precisasse enxugar na água fria para aprender a nadar. É isso aí. A gente se joga, se reinventa, se adapta, aprende coisas novas e se fortalece no processo. Mas o ponto principal aqui é: a gente não precisa esperar as coisas piorarem para começar a agir, né? Não precisa esperar a água ferver. Não. A gente pode escolher a mudança a qualquer momento, mesmo que a situação ainda não seja tão ruim. É verdade. A gente pode se antecipar aos problemas, buscar novas oportunidades e construir uma vida mais feliz, mais significativa. Exato. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente se livra dessa inércia, dessa mania de se acomodar na complacência confortável? Essa é a questão. O Ruslan Keddy dá algumas dicas importantes no vídeo dele. Ele fala da importância de fazer coisas difíceis de propósito, de se desafiar constantemente. Tipo, sair da zona de conforto. É como se a gente tivesse que treinar o nosso músculo da mudança, sabe? Fazer coisas que nos tirem da zona de conforto para que a mudança se torne algo mais natural, menos assustador. É como ir pra academia, né? Ninguém vai pra academia esperando ficar confortável. Exato, a gente vai pra lá pra se esforçar, pra levantar peso, pra sentir dor. E tudo isso para fortalecer os músculos. É a mesma coisa como dança. A gente precisa se desafiar pra crescer, pra evoluir. Faz sentido. E o Ruslan também fala da importância de ter um propósito, né? Sim, de saber o que a gente quer da vida e correr atrás. Ter um objetivo claro em mente, né? Isso. Ter um objetivo nos dá a direção, a motivação para superar os obstáculos, para não desistir no meio do caminho. É como ter um mapa para nos guiar na jornada da mudança. E claro, ele também fala da importância da fé, né? Que para ele é a base que sustenta tudo. A fé dá força, a direção que ele precisa para seguir em frente. E acredita que Deus dá força,
para a gente enfrentar os desafios, a sabedoria para tomar as decisões certas e a esperança de que no final tudo vai dar certo. É como se a fé fosse o combustível que impulsiona a gente na jornada da mudança. A fé nos dá a certeza de que a gente não está sozinho. E o mais importante é saber que a gente não precisa esperar as coisas piorarem para começar a agir. A gente pode começar a construir uma vida melhor agora mesmo, dando pequenos passos em direção aos nossos objetivos. É como se a gente botasse uma semente hoje para colher os frutos no futuro. Pequenas atitudes diárias podem gerar grandes mudanças a longo prazo. E para isso a gente precisa se livrar da complacência confortável e assumir o controle da nossa vida. Concordo. E para ajudar a gente nessa jornada, vamos explorar mais exemplos práticos de como aplicar tudo isso na nossa vida na próxima parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Prontos para a última parte do nosso mergulho na complacência confortável. A gente já viu como esse conceito pode, sabotar a gente completamente. Como a gente tende a esperar as coisas piorarem para só dar e agir, né? Lembra do paradoxo da região beta? É. E a gente também já explorou algumas maneiras de combater essa inércia, digamos assim. Mas agora vamos para a prática. Como aplicar tudo isso no dia a dia? Boa. E para ilustrar, nada melhor que exemplos reais, né? Verdade. O próprio Ruslan KD, no vídeo dele, compartilha algumas experiências. É histórias reais de como ele rompeu com a complacência. Em várias áreas da vida. E são histórias inspiradoras, sabe? Que mostram que a mudança é possível. Total. Ele fala, por exemplo, da mudança radical que ele fez na carreira. Ele largou um emprego estável. Para se aventurar no YouTube. E sem nenhuma garantia de sucesso. Olha a coragem. Imagino que essa decisão deve ter gerado muitas dúvidas, muitos medos. Com certeza. Mas ele encarou o desafio de frente. Ele sentia que aquele trabalho não satisfazia mais, sabe? Okay. Que ele tinha um potencial maior para explorar. E, em vez de esperar as coisas piorarem, ele decidiu agir. Se arriscou, investiu nos talentos dele e construiu uma carreira de sucesso fazendo o que ama. É um exemplo incrível de como sair da zona de conforto e correr atrás dos sonhos. E essa atitude dele se conecta com o que o Gildo chama de aversão à perda, né? Isso. A gente tende a superestimar a dor de potenciais perdas. E isso nos impede de correr riscos, mesmo que esses riscos possam trazer uma felicidade maior. E Ruslan, ao largar o emprego, focou nos ganhos e não nas perdas, né? Exato. E isso fez toda a diferença. E ele também fala da importância de cuidar da saúde, né? É verdade. Ele conta que passou por um período em que estava acima do peso. Se sentindo mal fisicamente e emocionalmente. Mais um exemplo de como a complacência confortável pode se manifestar em várias áreas da vida. E aí ele percebeu que precisava mudar os hábitos, né? Adotar uma alimentação mais saudável, praticar exercícios físicos. Mas em vez de fazer uma mudança radical, ele começou com pequenas mudanças graduais. Que ele foi incorporando na rotina dele aos poucos. E ele destaca que essa mudança de hábitos não só melhorou a saúde física dele, mas também a autoestima, a energia, a disposição para enfrentar os desafios da vida. É como se ele tivesse encontrado um novo equilíbrio. Uma nova versão dele mesmo. E ele também fala da importância de ter uma vida financeira organizada. De não se acomodar com dívidas e viver num aperto. Ele aprendeu a administrar melhor o dinheiro, a investir. E a construir um futuro mais seguro para ele e para a família dele. Mais uma área em que ele desafia a complacência, né? Buscou o controle da situação. Com certeza. Esses exemplos do Ruslan nos mostram que a mudança é possível em qualquer área da vida, né? Desde que a gente esteja disposto a sair da zona de conforto. A enfrentar os desafios, a buscar conhecimento. E a aplicar o que a gente aprende. É um processo contínuo de autoconhecimento e aprimoramento. É importante lembrar que a mudança não precisa ser radical. Da noite por dia. A gente pode começar com pequenas atitudes, pequenos passos. Que nos levem na direção que a gente quer. Isso. O importante é ter constância, disciplina para seguir em frente. O famoso feito é melhor que perfeito, né? Não adianta ficar esperando o momento ideal, a condição perfeita para agir. O importante é começar. Dar o primeiro passo. E ir ajustando o caminho ao longo da jornada. Afinal, cada um tem a sua própria jornada, né? E para a gente finalizar, queria trazer a mensagem central do Ruslan KD. Ele fala, não espere que as coisas piorem para agir. Aprenda com os meus erros, veja as minhas cicatrizes e não seja como eu, seja melhor. É o chamado ação, né? Um convite para a gente assumir o controle da nossa vida. Para a gente não ser vítima das circunstâncias, mas sim protagonista da nossa história. Buscar a melhor versão da gente. Aprender com as experiências dos outros, mas trilhando o nosso próprio caminho. E a gente não está sozinho nessa jornada. Podemos buscar apoio em pessoas que nos inspiram. Pessoas que já trilharam caminhos parecidos, que podem dar força, orientação. Afinal, a jornada fica mais leve quando a gente compartilha ela, né?
E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho na complacência confortável? Esperamos que a gente tenha inspirado vocês a refletir sobre as áreas da vida em que talvez estejam se acomodando. E a buscar a mudança, a construir uma vida mais feliz, mais significativa. Afinal, a vida é um constante processo de transformação, né? É uma mudança que impulsiona a gente para frente. É isso aí. A mudança é possível e a hora de agir é agora. Obrigada por mergulharem com a gente nesse Deep Dive.